Gente, uma polêmica tomou conta aí das redes sociais de ontem para hoje. Tudo por causa da contratação de uma detenta para trabalhar no setor de compras da Secretaria de Administração Penitenciária. A gente vai falar sobre esse assunto, a gente vai entender melhor quais eram as atribuições dessa presa, não é? Por exemplo, qual o tipo de crime que ela cometeu? Algum crime ligado aí ao setor financeiro? Ela estaria no lugar certo, trabalhando nesse posto de trabalho, não é? Se fala muito que os detentos às vezes não têm oportunidade de ressocialização, mas a lei garante esse direito. O Leonardo Julierme vai poder explicar um pouco mais a respeito dessa polêmica que tomou conta do Estado de ontem para hoje, Léo. Verdade, Salatiel, uma polêmica que gerou bastante repercussão nas redes sociais, em que uma apenada no sistema semiaberto, ela foi designada a realizar trabalhos, ou seja, ter acesso ao sistema de informações do governo do estado, que estaria diretamente ligado ao setor de compras, o setor de compras, por exemplo, como também notas fiscais, além de outros documentos. A questão é, muita gente ficou pensando sobre a legalidade dessa iniciativa da SEAP de designar essa jovem a essas funções aqui na Secretaria. Mas para isso eu vou conversar com a secretária adjunta, a Armeli Brenan, que vai falar não só da legalidade, vai falar também do histórico dessa apenada, para saber se de fato é compatível com a situação, com o cargo que ela iria ocupar, e para saber se ela vai continuar nessa situação, também vai abordar a questão da ressocialização. Secretária, a primeira pergunta que eu faço para você é: de fato, ela foi designada a trabalhar aqui na SEAP e com acesso ao sistema de informações do governo do estado? Bom dia. Bom dia, senhores. Na verdade, nós temos uma atividade de ressocialização de pessoas privadas de liberdade. É importante registrar que nós temos hoje cerca de 1.300 pessoas privadas de liberdade fazendo cursos de profissionalização juntamente com o Sistema S. O governo do estado do Rio Grande do Norte firmou uma parceria por intermédio do Ministério Público do Trabalho, do Poder Judiciário, da Universidade Federal, do Sistema S, da chamada Rede Potiguar de Trabalho Decente para pessoas egressas do sistema prisional e do socioeducativo. Por quê? Porque nós temos que compreender que essas pessoas cometem crimes e elas, além de cumprir a sua pena, elas devem ter a oportunidade de ressocialização. Afinal de contas, o nosso país não tem pena de morte e nem prisão perpétua. As pessoas precisam de oportunidade para trabalhar e voltar à reinserção. No caso da moça que foi suscitada essa polêmica toda, nós compreendemos. É um processo de preconceito que, infelizmente, as pessoas ainda alimentam porque elas não conhecem o sistema. Mas o sistema está aberto para que as pessoas possam conhecer, entender o trabalho que nós fazemos. O trabalho que a moça realiza aqui, ela realiza como uma contratada dentro do processo de políticas de desencarceramento que nós temos hoje no Brasil. Inclusive, não é só o Rio Grande do Norte, é todo o Brasil. A partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, pena justa, isso deve ser, inclusive, fortalecido. Nós temos ela e outras pessoas que prestam serviços aqui, tanto em semi-liberdade, como é o caso do sistema aberto, pessoas que estão no sistema aberto, quanto pessoas que estão privadas ainda no sistema fechado, e elas prestam serviços aqui, em várias outras secretarias, em entidades privadas, com a devida vigilância, porque é este o nosso papel: garantir que as pessoas cumpram a sanção, estejam no regime fechado, mantenha-se a disciplina, a segurança e a oportunidade para aqueles que querem abraçar a possibilidade de ressocialização. Secretária, com relação a essa, digamos assim, nomeação dessa moça, de fato está dentro da legalidade? Absolutamente dentro da legalidade. Ela realiza, assim como outras pessoas que também estão no regime semiaberto harmonizado, não é? Que são as pessoas que usam o equipamento de tornozelamento. Elas trabalham aqui, trabalham em outros lugares. A atividade que a contratada iria desempenhar não foi deferida, inclusive houve um equívoco e nós nem deferimos o pedido. Por quê? Porque ela já tem outras
duas funções e acabava acumulando muito. Porque nós temos uma deficiência muito grande de servidores, é todo o Estado assim, o governo vem enfrentando muita dificuldade, mas estamos buscando diminuir essas deficiências e ampliar o processo de assistência às pessoas. Secretária, com relação ao comportamento dessa jovem, você havia falado anteriormente que ela era de comportamento exemplar, ela inclusive desempenhava trabalhos na própria penitenciária, mas eu queria saber também, que muita gente está perguntando, sobre o crime que ela cometeu, para saber se é um pouco compatível com o cargo que ela iria ocupar aqui na Secretaria. Olha, o quanto ao crime que ela cometeu, eu peço desculpas a vocês, mas a gente não costuma dar esse tipo de informação, porque são informações que não são importantes neste momento. Ela teve um excelente comportamento durante o tempo que ela esteve privada de liberdade, ela ficou vários anos privada de liberdade. Durante esse tempo, ela estudou, se profissionalizou, formou-se, ela tem graduação, ela é graduada no ensino superior com marketing digital, tem outras experiências profissionais. Lá na unidade prisional, ela já prestava serviço presa, privada de liberdade. Programa também de contratação juntamente com outras pessoas. Ela não vai, como eu disse, desempenhar essa função porque ela já está com duas outras funções para não acumular. Mas ela iria tão somente ter acesso ao sistema para alimentar o sistema com informações de notas fiscais de compras, as notas que foram certificadas. Não há aí nenhuma ilegalidade, até porque esses processos eles são públicos, porque todas as compras feitas pelo governo do Estado, elas passam por processos de licitação, pregão, contratação e são públicos, não há nada a esconder. O acesso é um acesso dado com total e completa responsabilidade. Neste caso não foi possível, como eu disse, porque ela já vem desempenhando duas outras funções, mas essa seria um acúmulo muito grande de atividades, mas não há nenhuma ilegalidade, tudo absolutamente dentro dos termos da Lei de Execução Penal. Correto. Em outras palavras, você está afirmando que ela continua prestando serviço para a Secretaria apenas sem acesso ao sistema de informações do Governo do Estado, não é verdade? Salatiel, inclusive, tem uma pergunta para fazer, o apresentador. Pois não, Salatiel, pode ficar à vontade. Sim, Léo. A secretária não quis aí tipificar o crime cometido por essa detenta, mas aí a pergunta é o seguinte: quais eram as funções quais são, na realidade, as funções que ela desempenha hoje? Essa função, ela é compatível? Não teria nenhum choque em relação ao tipo de crime que ela cometeu? Perfeito. Você preferiu não falar do artigo, por exemplo, que ela responde, preferiu manter no sigilo, tranquilo, mas Salatiel perguntou se de fato essa função que ela está sendo desempenhada aqui na Secretaria, existe algum choque com relação ao crime? Não precisa dizer o crime, também a gente não vai expor o nome dela, mas é compatível com toda essa situação? Sem dúvida alguma. É uma coisa que é muito importante, que todos os senhores saibam, a sociedade saiba, e a gente agradece essa oportunidade. Todas as pessoas privadas de liberdade hoje no Rio Grande do Norte estão passando por um processo que é chamado de classificação. Está na lei, nunca foi cumprido, mas nós fomos obrigados a cumprir por decisão judicial. E foi muito importante, porque há 2 anos que o Rio Grande do Norte desenvolveu o trabalho de comissão técnica de classificação. Então, todas as pessoas que passam no sistema, elas são avaliadas criminologicamente, a vida dela, o que é que elas fizeram, e também são avaliadas do ponto de vista biopsicossocial. A gente quer saber quem é a família, que doenças teve, enfim, o histórico daquela pessoa, para que ela possa realmente cumprir a sua pena de forma produtiva. Seja responsabilizada pelo crime ou pelos crimes que cometeu, com todo o rigor, porque é necessário. Se você comete um crime, você tem que ser punido por ele, não há dúvida. A autoridade judiciária determina o cumprimento da pena e nós aqui agimos com total rigor e observância da lei, mas é preciso que essa pessoa tenha a oportunidade se chegou o momento. Para ir até o semiaberto, é feita uma análise comportamental, principalmente, o tempo de pena e, especialmente, se esta pessoa será útil e importante no processo de convivência social, porque temos o dever de garantir segurança pública, como dizemos todo dia, a paz das cadeias interfere na paz das ruas, e nós sabemos disso.
pode afirmar então que ela não é o primeiro caso nem o único. Existem outras ou outros também que fazem parte do processo de ressocialização e que estão desempenhando atividades não só aqui na Secretaria, como também em outros órgãos. Eu finalizo, secretária, perguntando por qual motivo, na sua opinião, por qual motivo essa polêmica toda veio à tona? Porque nós não estamos ainda preparados para conviver com as pessoas privadas de liberdade que voltam à convivência social. Olhemos para dentro de nós, a gente tem esse preconceito, precisamos reconhecer. Quando a gente vê alguém com a tornozeleira na perna, a gente já olha atravessado. Mas nós precisamos lembrar que todas as pessoas podem cometer crimes e podem se arrepender e devem ter a oportunidade de serem ressocializadas e voltar à convivência social. Existe uma expressão que é usada por uma entidade que eu gosto muito do que eles dizem, é que nenhum erro é maior do que o homem. Então, quando alguém erra, esse alguém deve ser punido, responder pelo que faz com toda a seriedade, com todo o rigor e deve ter a oportunidade, se quiser, de rever a sua história e de fazer diferente. É isso que nós estamos fazendo, nada além de cumprir a lei de execução penal. Secretária, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui no Patrulha da Cidade. De fato, foi muito objetiva. E é isso. Posicionamento da secretária adjunta, a Armeli Brenan, que falou sobre toda essa situação dessa penada do semiaberto que está desempenhando atividades aqui na Secretaria de Administração Penitenciária, que gerou bastante repercussão nas redes sociais. Salatiel, eu volto com você nos estúdios. Obrigada. Ô Léo, só para terminar aí, tá? Ainda tem uma pergunta rapidinho para a secretária, porque a LEP, a Lei de Execuções Penais, ela diz que para cada 3 dias trabalhado, o preso diminui 1 da pena dele. Para cada 3, trabalho voluntário, ele reduz 1 na pena. No caso desta presa, isso está sendo contado também, que ela não é um trabalho voluntário, ela foi contratada. Ela está prestando um serviço contratada pelo Estado. Isso também conta na pena dela? Pergunta, por favor, rapidinho para a secretária. Secretária, mais uma pergunta para você. De acordo com a Lei de Execuções Penais, citadas aí por Salatiel, existe a lei exige que a cada 3 dias trabalhados, a pessoa reduz 1 na pena. Isso está sendo aplicado a ela? Isso se chama a remissão de pena pelo trabalho, é a previsão da lei. Para cada 3 dias que você trabalha, você diminui 1 dia na sua pena. E há também a possibilidade de contratação com remuneração. Essa remuneração, ela é especificada, como é que ela funciona, e no caso de todos os trabalhadores que trabalham pela remissão, é sim observado com rigor. E nós trabalhamos em conjunto com a própria Poder Judiciário, com o juízo da execução e mandamos esses relatórios regularmente para que os juízes e os membros do Ministério Público, promotores que atuam junto à execução penal, analisem o cumprimento, se foram atendidos os requisitos e que seja concedido, então, a remissão nessa proporção, conforme diz a lei. Nós não criamos nada, o governo, ele cumpre a lei, o governo do Estado tem a orientação de cumprimento da lei. É isso que nós procuramos fazer dentro do maior rigor possível. Correto. Obrigado mais uma vez, secretária. Tá aí as informações e o posicionamento da SEAP com relação a esse assunto, Salatiel. Obrigado mais uma vez. Polêmica no ar, esclarecimento por parte do Estado. E agora a gente tem uma enquete no YouTube, tá? Você pode entrar agora apontando a câmera do seu celular no YouTube TV Ponta Negra RN. Pode também agora acessar aí o nosso YouTube em qualquer parte do mundo e responder. Você contrataria um ex-presidiário para trabalhar na sua empresa? Você que tem uma empresa, que tem uma loja, que tem um comércio, ou até mesmo como um funcionário de sua casa, você contrataria essa pessoa que cometeu um erro, cometeu um crime, foi preso, cumpriu, pagou a pena e quer se ressocializar? Você daria essa chance, essa oportunidade a esse ex-detento, a essa ex-presidiária? Deixa lá o seu voto e a sua opinião, tá?